Olá pessoal, hoje iremos falar de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados, SGBD. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês a BabyTube. O que é a BabyTube? A BabyTube é um canal de TV que surgiu para facilitar o acesso de filmes stream para uma determinada criança. Então a criança não tem acesso a como o stream é gerado, a como o stream é armazenado. Através do BabyTube ele simplesmente consegue acessar e assistir seus filmes. Da mesma forma, a gente pode imaginar que um profissional de computação, antigamente, antes do SGBD, ele tinha que conhecer exatamente como o dado era armazenado. Ele tinha que ter acesso ao arquivo, ao binário onde o dado estava armazenado. Com o surgimento do SGBD, a vida desse desenvolvedor ficou mais fácil, porque agora ele não precisa saber detalhes do armazenamento do dado. Ele vai acessar o banco de dados, ele vai acessar o dado por meio de um sistema gerenciador de banco de dados, que é esse software que veio para abstrair para o profissional de computação detalhes relacionados ao acesso do dado. Temos vários SGBD disponíveis, por exemplo, o Microsoft SQL Server, o MySQL, o Oracle, o DB2 da IBM, e a nossa disciplina vai ser baseada no PostgreSQL, que é um SGBD aberto e livre, onde nós podemos baixar e utilizar sem problema nenhum. Bem, como nós vimos desde a primeira aula, nós temos o banco de dados, que é o dado que é efetivamente armazenado, e o sistema gerenciador de banco de dados. O conjunto desses dois a gente chamou de sistemas de banco de dados. Recapitulando, o banco de dados, a gente tem os dados efetivamente armazenados. O SGBD é o software que vai nos ajudar a fazer a gestão dessa base de dados. E na nossa disciplina usaremos o PostgreSQL. Aqui nós temos um exemplo de banco de dados. Nesse caso, eu quero armazenar dados de uma placa. Vamos supor que eu estou projetando um banco de dados para o Detran e é importante eu ter armazenado a placa do carro. Vamos supor que eu queira criar um banco de dados para gerenciar, por exemplo, um campeonato de basquete. Aqui, por exemplo, é a camisa 23, que é do LeBron James do Lakers. Nesse caso, eu vou criar um banco de dados para fazer a gestão de todos os jogos da NBA. Eu também posso criar um banco de dados para armazenar dados relacionados ao funcionário de uma determinada empresa. Então, eu vou criar a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o endereço do funcionário e assim por diante. Bem, pessoal, aqui nós temos o exemplo do SGBD PostgreSQL. Como nós podemos ver, eu estou na interface chamada pgadmin 4 e eu tenho várias versões do PostgreSQL instalado na minha máquina. E nós podemos ver também que o SGBD ele faz o controle de tudo o que acontece no banco de dados. Para esse nosso encontro de hoje, nós iremos trabalhar com a versão 9.4. Como nós podemos observar, o que eu tenho aqui nesse meu PostgreSQL? Eu tenho 8 bancos de dados diferentes. Então, o SGBD veio para armazenar os nossos bancos de dados, para nos ajudar a fazer a gestão do nosso banco de dados. Vamos entrar agora no banco de dados do Detran. Podemos ver aqui as tabelas que o Detran tem. Como nós podemos ver, tem agente, tem proprietário. Podemos verificar quais são os dados que efetivamente estão armazenados dentro do proprietário. Aqui nós temos, por exemplo, o CPF, o município do proprietário, o nome do proprietário, o endereço e assim por diante. Então, podemos armazenar
todos os dados do nosso banco de dados, tá? E o banco de dados do Detran está dentro do PostgreSQL. Bem, como nós falamos também em aulas anteriores, o PostgreSQL ou qualquer um outro SGBD tem o catálogo de dados ou o dicionário de dados, onde é guardado todos os metadados relacionados com aquele determinado banco de dados. O metadado, catálogo de dados, guarda todas as restrições de integridade que eu tenha colocado dentro do meu banco de dados. Nós iremos ver isso em slides ainda nessa aula. Aqui nós podemos observar que tem muito dado armazenado nesse catálogo de dados. E com esses dados é possível o SGBD fazer a gestão de todos os dados. Ok? Bem, agora vamos falar de características específicas do SGBD. Uma característica muito importante do SGBD é o chamado controle de redundância. Por que isso é importante? O que é isso? Em um sistema tradicional de arquivos, a gente pode ter muitas redundâncias. A gente pode ter um dado repetido em diferentes arquivos, em diferentes máquinas. Quando nós usamos sistema gerenciador de banco de dados, a gente tende a diminuir essa redundância. E de fato, por exemplo, se eu quiser armazenar dentro do PostgreSQL os dados da professora Maristela, eu vou armazenar esse dado uma única vez. Assim como também, se eu quiser armazenar dados relacionados ao curso de computação, eu vou armazenar uma única vez dentro do SGBD. Então, a gente fala que a gente tem controle de redundância. Ao longo do nosso curso, a gente vai ver que existem algumas redundâncias que são necessárias e existem algumas redundâncias que nós, como desenvolvedores, podemos criar para ganhar desempenho, por exemplo. Mas isso a gente vai ver lá na frente do nosso curso. Uma outra característica muito importante do SGBD é o compartilhamento de dados. O que significa isso? Uma vez que eu tenho meu dado armazenado no meu SGBD, eu posso ter diferentes sistemas acessando o mesmo dado. O nosso sistema acadêmico, por exemplo, o SIGA, pode pegar os dados da professora Maristela, que está armazenado em um banco de dados no PostgreSQL. O sistema de RH também vai pegar os mesmos dados da professora Maristela para poder fazer a folha de pagamento, por exemplo. Restrição de acesso, segurança. Dentro de um SGBD, eu posso criar várias regras de acesso a dado. Eu posso dizer, por exemplo, que a professora Maristela só pode acessar os dados dela dentro do banco de dados. Eu posso falar que o João pode acessar todas as tabelas do banco de dados. Eu posso falar, por exemplo, que o José, além de acessar a tabela, ele pode mudar a estrutura do banco de dados e assim por diante. Fornecimento de múltiplas interfaces. De maneira geral, o SGBDs tem diferentes formas de a gente acessar o banco de dados. Por exemplo, pode ser através de um browser na web, pode ser no prompt, pode ser também até por um dispositivo móvel. Então, de maneira geral, os SGBDs têm diferentes formas, múltiplas interfaces para a gente poder acessar o dado. Forçar restrição de integridade. O que é uma restrição de integridade? É uma regra que a gente coloca no banco de dados e o SGBD garante que aquela regra será seguida. Então, por exemplo, aqui nós temos um sistema que vai armazenar dia, mês e ano, vai armazenar uma data. Se for no modelo brasileiro, é dessa forma. Se for no modelo americano, é mês, dia e ano. O SGBD garante pra gente que não vai ser possível uma pessoa armazenar, por exemplo, o dia 30. Dia 30 existe. Ele não vai poder armazenar, por exemplo, o dia 40, porque não existe dia 40 no calendário. Quem garante esse controle de qualidade pra gente é o próprio SGBD. Bem,
Mesma coisa com hora. Se eu estiver no padrão brasileiro, eu posso dizer que a hora é de 0 a 24. O SGBD não vai permitir que eu coloque 25 em hora, porque não existe a hora 25. A mesma coisa no padrão americano. Se eu colocar 1 hora a 12 horas AM, PM, o SGBD garante a integridade desses dados pra gente. Não vai ser possível uma pessoa escrever AA, BB, YY, ZZ. Aqui nós temos um outro exemplo, que é a questão, vamos supor que eu queira armazenar o salário de uma pessoa. Então, ao armazenar o salário de uma pessoa, o SGBD não vai permitir que eu coloque, por exemplo, um caractere de interrogação. Não existe salário com interrogação. Então, uma das características muito importantes de um SGBD é garantir restrições de integridade. Existem várias, nós teremos aula especificamente sobre isso, ok? Backup e recuperação a falhas. O dado de uma empresa é algo muito importante. Não podemos correr o risco de perder o dado da empresa. Então, de maneira geral, as empresas criam políticas de backup de dados para que, caso aconteça uma falha, o SGBD possa trabalhar para recuperar aqueles dados a partir de uma falha. Controle de transação. Nós teremos algumas aulas sobre transação. Transação é algo muito importante no banco de dados, mas ele significa uma abstração de um conjunto de operações que tem uma unidade lógica no sistema. Uma apresentação clássica de transações é uma transferência bancária. Eu quero transferir dinheiro da conta da Maria para a conta do João. Se eu tirar o dinheiro da conta da Maria, o dinheiro tem que entrar na conta do João, o dinheiro não pode desaparecer. Então eu tenho um conjunto de operações envolvidas que significa uma transação bancária, como eu vou lá na conta da Maria, vou verificar se ela tem dinheiro, vou diminuir o saldo da conta da Maria, vou lá na conta do João, vou verificar o saldo do João, vou somar o dinheiro na conta do João. E isso tudo tem que funcionar de uma maneira única. Eu não posso perder o dinheiro no meio do caminho. Bem, outra característica importante é o tempo de desenvolvimento reduzido quando eu uso o SGBD. O SGBD nós iremos estudar, nós manipulamos através de uma linguagem chamada SQL. A linguagem SQL é uma linguagem muito simples, baseada em alguns comandos, e com isso, a gente abstrai detalhes de armazenamento do dado. Eu não preciso abrir arquivo, fechar arquivo, eu simplesmente peço para o SGBD, liste todos os nomes do aluno da minha turma, atualize a nota de um determinado aluno e assim por diante. Bem, aqui a gente tem uma comparação entre os sistemas gerenciadores de banco de dados e o sistema de arquivos. Como nós vimos, o SGBD armazena dados e metadados, enquanto o sistema de arquivo, toda a definição do dado está dentro da própria aplicação. Nós falamos que a redundância dos dados é controlada no SGBD. O SGBD veio para diminuir a redundância. Pode ter alguma? Pode, mas a gente tem controle sobre isso. Enquanto que no sistema de arquivo pode existir várias redundâncias e a gente não tem esse controle sobre quantas máquinas vai ter o arquivo e assim por diante. Independência entre dados e programas. Eu posso mudar toda a interface do meu programa mantendo a mesma estrutura do meu banco de dados. Eu posso ter um sistema desenvolvido na web e depois criar ele para o mobile e ele utilizar o mesmo banco de dados, a mesma estrutura do banco de dados. Enquanto no sistema de arquivo é totalmente dependente da aplicação. Eu mudo a estrutura do dado, eu tenho que mudar a minha aplicação. O SGBD veio para ter eficiência, controle de concorrência, compartilhamento, segurança, integridade, tolerância à falha. Tudo isso o SGBD garante para a gente. Nenhum sistema de arquivo pode existir? Pode, mas isso é dependente da aplicação. A pessoa que está desenvolvendo o sistema vai ter que fazer isso na mão. Interfaces amigáveis. A gente falou aqui, né, que o SGBD já vem com várias interfaces, enquanto que no sistema de arquivos o desenvolvedor vai ter que criar essas interfaces, ok? Então assim a gente finaliza a da matéria de hoje. Um
introdução a SGBD. Na unidade 5, iremos retornar a esse assunto do SGBD e trabalhar cada componente interno dele, tá ok? Então, até a nossa próxima aula, onde iremos falar sobre modelo de dados, que é o nosso próximo assunto da nossa disciplina.